Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos abordar o tema resistores. Então vamos lá. Resistência elétrica. Como já foi visto, a corrente elétrica consiste no movimento ordenado de elétrons e é formada quando há uma diferença de potencial, DDP, em um fio condutor. E esse movimento fica sujeito a uma oposição que é conhecida como resistência elétrica. Então, nós temos o fluxo de corrente, sempre no sentido convencional da corrente, partindo do polo positivo ao polo negativo. E em determinados circuitos nós temos a resistência elétrica que faz oposição à intensidade de corrente. O físico que primeiro estudou a resistência elétrica foi o físico no início do século XIX, o físico alemão Georg Simon Ohm. Em 1927, ele descobriu duas leis que determinam a resistência elétrica dos condutores. Então vamos lá. O Georg Simon ele conseguiu manter a temperatura constante e a diferença de potencial, no caso aqui, a pilha produziu uma diferença de potencial nos resistores, ele percebeu que é diretamente proporcional à intensidade de corrente que outra atravessa. O que é que ele percebeu? Ohm fez variar a tensão elétrica. Perceba aqui que ele variou de U, aí dobrou a tensão elétrica para 2U, depois triplicou a tensão elétrica. E ao fazer isso, ao dobrar e triplicar a tensão elétrica, ele percebeu que proporcionalmente a intensidade de corrente também variava, ou seja, dobrava e triplicava e assim sucessivamente. Ou seja, ele conseguiu perceber que quando a tensão elétrica dobra, a intensidade de corrente também, proporcionalmente, ela sofre a mesma alteração, dobrando. Isso ele percebeu que a razão entre a tensão elétrica e a intensidade de corrente são sempre proporcionais e mantinham um valor constante. A esse valor constante ele chamou de resistência. A partir disso, ele teceu a primeira lei que levou o seu nome, primeira lei de Ohm. O que é que ele descreveu? Que, mantida a temperatura constante, a DDP nos resistores é diretamente proporcional à intensidade de corrente que o atravessa. E a equação matemática da primeira lei de Ohm ficou assim. Como eu tenho tensão elétrica proporcional à intensidade de corrente, sendo a razão entre tensão dividido por intensidade de corrente é igual a resistência. Então ele chegou a essa, passando o I para o segundo membro, ficou a tensão ou DDP igual a resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. O famoso URI ou URI, certo? Para a gente lembrar, lembretezinho de fórmula. URI, ou seja, DDP, diferença de potencial ou tensão elétrica, unidade em volts, é igual a resistência elétrica, unidade no SI é o próprio nome dele, Ohm, simbolicamente é o ômega, vezes a intensidade de corrente, que nós já sabemos que é o ampere. A representação gráfica da primeira lei de Ohm, nós temos aqui, a tensão elétrica é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Isso resulta numa reta da função linear, ou seja, à medida que a tensão elétrica aumenta, a intensidade de corrente aumenta proporcionalmente. O resultado disso é a reta da função linear. Detalhe, pessoal, a tangente do ângulo produzido por essa reta da função é numericamente igual à resistência. Como se a gente pegar aqui, a tangente do ângulo é o cateto oposto, que no caso vai ser a tensão elétrica, dividido pelo cateto adjacente, que no caso vai ser a intensidade de corrente. Se a gente dividir o U pelo I, nós obtemos a resistência. Por isso que a tangente do ângulo é numericamente igual à resistência. Unidades
A unidade de resistência é o ohm, ou também pode ser chamado, como eu tenho U sobre I, tensão sobre a intensidade de corrente, volt por ampere. Simbolicamente, nós temos o ohm, a letrazinha do alfabeto grego, o ômega, certo? Ou podemos também descrever a unidade no SI como volt por ampere. Segunda lei de Newton. A segunda lei, ele descobriu que a resistência elétrica depende do material que constitui o resistor, das dimensões, comprimento e área e da sua temperatura. Então, essa é uma segunda forma para a gente obter a resistência elétrica. Então, nós temos um fio condutor, imagina aí que ele está de forma ampliada. Então, ele conseguiu perceber que a resistência elétrica depende exclusivamente do material de que é feito o condutor. E detalhe, existem materiais mais condutores do que outros, certo? Por isso que depende do material adotado. Depende do tamanho, do comprimento desse condutor. Um exemplo do fio, depende do comprimento. E depende da sua área, também chamado de área da seção transversal ou área normal. Então a fórmula ficou assim, ó. Resistência elétrica, a segunda fórmula, que é a segunda lei de Ohm, é igual, essa letrazinha aqui é uma letra do alfabeto grego, é o chamado de Rho, e o nome dela é resistividade elétrica, que é igual ao produto do comprimento do condutor dividido pela seção normal. Então nós temos a resistividade elétrica, a unidade é o ohm por metro, ohm vezes metro. O comprimento é em metro e a seção normal de área é o metro quadrado. Vamos para uma questão agora, referente a esse tema. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a... Então, ó, a fórmula para usar da primeira lei de Ohm, URI, ou o famoso URI. Substituindo valores, nós teremos aqui a tensão elétrica, é o X da questão, vamos descobrir o valor da DDP, a resistência, ele deu o valor 100 ohms, e a intensidade de corrente, ele não deu em unidade de SI, ele disse que era 20 mA. Lembrando lá daquela primeira aula que eu dei, de eletrostática, 1 mA vale 10 elevado a menos 3, então substituindo, vai ficar 20 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, então substituindo R por 100, I por 20 vezes 10 elevado a menos 3, efetuando os cálculos, 100 vezes 20 dá 2.000, vezes 10 elevado a menos 3. Se a gente quiser eliminar essa base 10, ó, como o expoente é negativo, menos 3, basta eu deslocar a vírgula. A vírgula vem sempre num valor grande, sempre a vírgula vem na frente. Então, vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, a tensão elétrica será igual a 2 volts. Resposta correta, letra A. E finalizo por aqui a nossa aula de hoje, pessoal. Um abraço.